Bruno?
E aí, Bruno? E aí, André? Belezinha? Beleza, sem desculpa a demora aí, cara. Nossa, Fica tá tranquilo. corrido pra mim, meu. Você nem imagina. Eu imagino. Eu imagino. Tá me adaptando ainda. Nossa senhora, imagino. Imagino que deve estar sendo maior correria. Cara, tá complicado, viu? A- as aulas práticas, o pessoal já começou a marcar alguma coisa? Então, vou começar a marcar. Eu acho que na próxima semana já começa. Beleza. Que daí, Eu tô esperando só o corporativo mandar o ok, né? E a gente começa. A gente tá tendo aula recorrente, né? Aulas passadas ainda. então, eu vou precisar para a turma de bioquímica, clínica. Tá bom, depois você me chama aí no privado, a gente troca uma ideia. Beleza. Tá bom? Belezinha. Já tá no momento de descanso do povo. O povo tem mais 2 minutinhos de folga de mim, daí eu volto. Tranquilo. Eu vou colocar no mudo aqui e a gente vai trocando ideia depois. Beleza. Valeu! Falou. Ô, Bruno, Eu? é, essas aulas vão estar disponíveis depois lá no portal pra gente assistir? Pra mim pegar desde o começo? Então, então. Em teoria, sim. Em teoria, pelo processo de gravação, hoje eu estou entrando com um novo login, né? Então eu estou me adaptando ele a hoje. Ele é diferente, ele é um pouco diferente do outro. Então, para nós que estavam acostumados com o Teams, ele muda um pouquinho o layout. Acredito que vai. Eu vi que não tava iniciada a gravação da aula desde o início. Eu iniciei agora. Eu iniciei no começo, eu tinha parado, iniciei agora de novo. Ver se der algum ruim, eu tenho as aulas do semestre passado de toxicologia, principalmente dessas primeiras aulas. Daí, conforme for, eu só o linko lá. É o mesmo conteúdo, então não tem problema. Vocês não vão estar Tá. perdidos. Tranquilo, então. Tá bom, Beleza? porque eu vou acompanhar também. Não, pode ficar tranquilo. A aula de semana passada já está lá. No portal, Sim. no Ava eu coloquei. Eu passei por YouTube e coloquei lá, porque eu não sabia se ia funcionar o streams deles, né? E, Uhum. e a de hoje, provavelmente, eu também. Independente se for pro negócio do stream deles, eu coloco sempre no YouTube e depois faço pra vocês. Tranquilo. Fechou. Valeu! Falou. Bom, galerinha, vamos lá. Todo mundo tá me escutando bem? Todo mundo isso, tá belezinha. Meu microfone tá desmudo. Então, finalizando, né? A gente está indo aí para as últimas partes na nossa aula em si. A gente vai falar um pouco sobre toxicocinética, toxicodinâmica, e vamos falar sobre os exercícios, principalmente os exercícios que estão relacionados com o início da aula. Deixa eu mandar novamente para quem entrou agora e eu vou pedir para que vocês não deixem de responder esse formulário. Como que eu disse para vocês como é que funciona a dinâmica da matéria, diferente do semestre passado, que não tinha, agora tem. Eu sempre, toda aula, eu vou mandar um formulário para vocês e vocês têm até sábado de noite para me responder esse formulário, porque ele faz referência à aula de hoje. Significa que se você assistiu a aula, você consegue responder o formulário tranquilamente. Certo? Então, o formulário são questões dissertativas, são respostas curtas. Por favor, não precisa fazer copy-cola. Coloca literalmente o que você entendeu dos conceitos da aula direto no formulário e envia para mim. Eu não aceito os formulários que forem preenchidos no domingo, só até sábado. Isso é muito importante dizer, porque esse formulário vai ter uma pontuação até 50, tudo bem? Então, isso vai ser acumulado. Acho que na aula 4 nós temos um outro formulário, que daí são questões alternativas, onde vocês vão ter questões das aulas passadas, que vai ter um tempo maior para vocês fazerem, que a gente chama de atividade formativa, e não é a prova, é como se fosse uma prova, uma pré-prova, tudo bem?
Isso, as questões de hoje é para entregar até amanhã. Isso é muito importante deixar bem claro. Tô colocando, mandando um hoje para vocês, já mandei no comecinho da aula, mandei agora de novo, mas é para entregar até amanhã, não é para entregar hoje. É bom que vocês fiquem motivados a assistirem a aula, ou pelo menos assistirem o conteúdo pós-aula, tudo bem? Até de noite, até meia-noite. Até o final do dia 5. Se vocês me entregarem meia-noite e 1, que é dia 6, já não vale, tudo bem? Isso é importante. Então não deixem de fazer. Ele vale até 50 pontos, gente. Não é algo muito assim, se eu faltei eu não vou conseguir esses 50 pontos. Relaxa. Mas evitem de não fazerem todos. Façam sempre todos, que é sempre bom, né? Daí, de 50 50, você tem 1.000 no final do semestre. 2.000 no final do semestre. Não, só quem assistiu, na verdade, quem estiver na aula é assim, né? Eu coloquei aqui no Google Forms. Quem assistiu a aula agora e quem conseguir assistir a aula no stream, caso eu consiga carregar antes da meia-noite, porque geralmente eu consigo carregar só no dia seguinte. Então, amanhã, por exemplo, eu consigo carregar o stream amanhã. Quem assistiu a aula ainda amanhã e consegue mandar, perfeito. Por isso que eu digo, é importante tentar assistir a aula ou tentar revisar o conteúdo o mais rápido possível para não deixar esse formulário ficar sem resposta. Tudo bem? E não são questões difíceis. Se vocês olharem, dá para responder basicamente o formulário inteiro com a aula que a gente está tendo e com o conteúdo que tem também no livro de vocês. Então fica bem tranquilo, gente. Pode ficar bem sossegado, que eu também não ia ser um professor carrasco, que ia colocar questões explicitamente complicadas para vocês responderem. Não, pelo contrário. Eu quero que vocês entendam o conteúdo, não que vocês fiquem provando conhecimento para mim. Tudo bem? Belezinha? Então, uma revisão geral. Na verdade, vamos falar um pouco mais de toxicocinética, a gente entra em toxicodinâmica, revisão geral e questões, para a gente finalizar. Entenderam o conceito, então, de toxicodinâmica no quesito de bioacumulação e efeito local? Ou seja, efeito local é a reação que vai acontecer entre o meu xenobiótico, ou seja, a minha substância, e diretamente com aquele receptor ativo. Por exemplo, a cafeína com o receptor de cafeína, o receptor de nicotina que vai ter no meu cérebro. Ela precisa sofrer uma biotransformação? Não. Ela saiu ali do meu processo de absorção no intestino, entrou ali na minha circulação corporal, certo? Entrou no meu aparelho circulatório, foi até o meu cérebro. Dentro do meu cérebro, ela interagiu com os tecidos nervosos. Esses tecidos nervosos, durante a sua interação, mais especificamente falando, a interação ocorre entre a molécula de cafeína e o receptor, por exemplo, de nicotina. Eu só estou dando exemplo, gente, só para vocês entenderem. Interagiu, isso daqui é a toxicodinâmica. Agora a gente fala, beleza, aconteceu o efeito local. O efeito local, ele é a mesma coisa do efeito clínico? E isso é uma pergunta subjetiva para vocês. Envia no e-mail? Não, é só quando você preenche o formulário, ele pede seu e-mail, pede o seu nome, certo? E daí no final de responder as questões é só enviar lá em cima. Não tem, sem burocracia, gente. Coloca o e-mail e o nome. O e-mail, por quê? Quando eu conseguir, quando eu corrigir, ele manda a correção para vocês. O nome é para mim saber quem é que tá, porque de vez em quando as pessoas colocam, tipo assim, gatinha 2007, underline 123. Eu nunca vou saber qual é o nome da pessoa que tem esse e-mail. Então, por isso, para ser compatível uma coisa com a outra, coloca o e-mail, coloca o nome, responde as questões. Não precisa responder as 3, pode responder uma ou responder 2. Respondeu as 3, clique em enviar, foi para mim, acabou. Tudo bem? Mas importante colocar o e-mail e o nome. Então, voltando lá. Então, o efeito local é importante que a gente deixe bem claro isso, tudo bem? O que mais que a gente tinha para falar? Eu tava com uma linha de pensamento e ela sumiu. Depósito,
Vamos sintetizar aqui para a gente também não ficar perdendo tempo pensando no que eu já tinha esquecido. Então, pensando por esse lado, eu tenho a toxicodinâmica que vai me dizer isso. Lembrei. Estava falando da parte clínica. Então, a pergunta fica: efeito local é a mesma coisa de efeito clínico? Ou seja, o efeito que o meu xenobiótico vai causar diretamente local, ou seja, no local de interação dele, ele corresponde ao efeito clínico? Vocês saberiam me responder? Ou seja, tenta estipular o efeito local da interação da cafeína. É a mesma coisa do efeito clínico da intoxicação por cafeína? Ou é a mesma coisa do distúrbio que a cafeína ela libera? Qual é o efeito local? E qual é o efeito clínico? Que se vocês conseguirem entender e separar isso, fica bem mais fácil. Um exemplo. O efeito local da cafeína é a interação com os receptores. Deixa eu até conferir o nome dos receptores que eu estou falando toda hora aqui. Receptores de adenosina. Receptores de adenosina, certinho. Então, ele vai interagir diretamente com os receptores de adenosina e vai excitar esses receptores de adenosina. Ou seja, ele vai ser um mensageiro químico. Ele vai lá e interage com os receptores de adenosina. Esses receptores de adenosina, eles foram excitados. O efeito local é basicamente isso. Excitação desses receptores, ou seja, ele acoplou naquele local e não deixa mais a minha adenosina que é produzida entrar aqui, certo? Ele foi excitado. Mas qual é o efeito clínico? Ou seja, como isso se manifesta clinicamente? Deixa eu colocar o link para dentro. Admitir. Como isso vai se manifestar de forma clínica? De forma clínica, eu vou ter uma excitação, ou seja, um evento excitatório, onde eu vou ter, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, eu vou ter aumento do processo de palpitação pulmonar, aumento da respiração, vou ter contração de aparelho circulatório, então vou ter contração e retração de vasos sanguíneos, vou ter aumento de fluxo sanguíneo momentâneo, vou ter atividade cerebral aumentada, ou seja, vai dispersar um problema que eu tenho com um processo depressor, por exemplo, do GABA, eu vou ficar mais acordado. Então, efeito local foi apenas a supressão da adenosina. A adenosina não consegue mais entrar nos receptores de adenosina. Efeito clínico eu tive aumento cardíaco, aumento do tônus muscular, aumento da força de contratura cardíaca, eu tive, ao mesmo tempo, contração das minhas artérias, arteríolas e dos meus vasos sanguíneos como um todo, aumentando a pressão arterial. Eu tive, então, aumento do fluxo sanguíneo, eu tive aumento da respiração celular, eu tive uma atividade excitatória cerebral. Então, tudo isso foi o quê? Uma resposta clínica. Então, conseguem distinguir e separar o que é o efeito local e o que é o efeito clínico. O efeito clínico vai ser manifestação de sintomas, ou seja, não necessariamente o que aconteceu aqui nessa célula ou nesse conjunto de células vai ser os sintomas. Volta na intoxicação alimentar que a gente estava discutindo. Eu tive lá, eu absorvi a bactéria está lá no meu estômago ou no meu intestino, ela causa desordem momentânea naquele local e começa a liberar alguns subprodutos, ou seja, alguns metabólitos dela. Esses metabólitos são responsáveis, por exemplo, por danificar as células epiteliais do meu intestino. Aí eu tenho a interação diretamente com o meu local. A interação com o meu alvo é ruptura da minha célula, ou seja, morte celular. Vamos dizer que aquele metabólito produzido pela bactéria cause morte celular nas minhas células epiteliais do meu intestino. Qual é a manifestação clínica dessa morte celular? É uma resposta imunológica, uma resposta inflamatória. Causou a morte, essa foi a interação. Lá na frente, quando a gente está enxergando o quadro clínico, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a pessoa com diarreia, estou vendo a pessoa desidratada, eu estou vendo a pessoa com dor abdominal, tudo isso num quadro de intoxicação alimentar. Mas o que tem a ver a destruição do epitélio com tudo isso? Bom, destruiu o epitélio. Após isso, eu tenho uma série de eventos que se sucedem.
que é uma resposta imunológica. Então, vem lá todas as minhas células imunológicas do sistema primário, vão checar aquilo lá e falar, bom, é uma bactéria que está produzindo excesso de metabólitos aqui, então vamos destruir essa bactéria. Vem o macrófago, come essa bactéria. Ao mesmo tempo, para que isso ocorra e para que estanque o local onde está sendo danificado, eu vou gerar calor, rubor, dor, aumento de tamanho, perda de função. Então, com tudo isso acontecendo naquele determinado tecido, que era frágil, que tinha características importantes de ser um tecido com alta absortividade de água e tudo mais, ele perde isso momentaneamente, ele perde essa função momentaneamente. Contudo, eu tenho o quê? Uma passagem de água maior, uma impermeabilização dessa água, uma liberação dessa contínua, vamos dizer assim, do material fecal. Então eu não tenho mais a absorção contínua disso. A dor vai continuar ocorrendo porque ainda está acontecendo um processo inflamatório localizado, e daí a pessoa vai ter, por exemplo, diarreia, vai ter dores no estômago, vai ter febre, porque vai acontecer um processo, porque é um processo inflamatório local. Então, ó, aí você tem a distinção entre a manifestação de sintomas com intoxicação alimentar. Vamos extrapolar para mais um exemplo para que fique bem claro isso. Pensem no álcool. O que o álcool faz e qual é a manifestação clínica dele? Qual o local de interação do álcool? Eu tenho duas formas de pensar o álcool. Eu posso falar só do álcool, que no caso vai ser aldeído desidrogenase lá no meu fígado, diretamente falando que o fígado vai ser meu ambiente de toxicodinâmica, ou seja, onde vai interagir o álcool com a célula-alvo. E o que vai acontecer? Vai ser quebrado o álcool, vai acontecer um processo de biotransformação. Perfeito. O processo de biotransformação vai gerar aldeído, e o aldeído em excesso vai encaminhar para outros tecidos, como o tecido nervoso, e vai desencadear uma liberação, por exemplo, de neurotransmissores responsáveis por N motivos, por N coisas. Uma delas são as percepções, são o movimento e tudo mais. Qual é a manifestação clínica da intoxicação por álcool momentânea? Eu não estou falando da cirrose, estou falando da aguda, que é momentânea, que é a bebedeira, certo? Então, é perda de movimento, perda de visão, perda de mobilidade, fala arrastada, letargia, depressão, baixa taxa de batimentos cardíacos. Tudo isso vai acontecer devido simplesmente pelo desequilíbrio dos neurotransmissores que estão acontecendo por conta do aldeído que está chegando no cérebro do cidadão. Então, você vê que, beleza, o que o aldeído vai fazer lá? Ele vai gerar uma pequena resposta, não inflamatória, mas desencadeando uma resposta mensageira dentro das células nervosas. Já a resposta clínica é o quê? Tudo isso que a gente falou. Então, consegue distinguir dessas etapas? Eu tenho exposição, toxicocinética, toxicodinâmica e, por fim, eu tenho a atividade clínica ou, em si, a etapa clínica. São 4 etapas, né? São 4 etapas bem importantes nesse quesito, onde a gente fala que existe essa sobreposição, vamos dizer assim, essa distribuição de funções. Vamos voltar lá em cima só para ficar bem mais claro isso. Então, vamos lá. Exposição é onde eu entro em contato com o meu xenobiótico. Toxicocinética é onde o meu xenobiótico parte de um local que ele está para outro local onde ele deve agir até aonde ele vai ser liberado. Então, toxicocinética é basicamente o transporte daquele meu xenobiótico através do meu ambiente, certo? Através principalmente da minha circulação. Posso extrapolar isso mais tarde para outros ambientes? Posso. Minha toxicodinâmica vai ser a interação do meu xenobiótico, ou seja, da minha substância com o local-alvo, ou seja, quais são as reações envolvidas, se ele vai bioacumular, se ele vai sofrer biotransformação, se ele só vai fazer um efeito direto no alvo, se ele já veio bioativo, tudo bem? Tudo isso vai acontecer. E mais tarde, depois que todos esses efeitos ocorrem, depois que ele faz o processo de ativação, depois que ele executa o processo dele de toxicidade no alvo, ou seja, ele desempenha o processo de interação dele com o alvo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que? Os sintomas clínicos, ou seja, a parte clínica. E a parte clínica vão ser os sinais e os sintomas da intoxicação. Então, os sinais e sintomas da intoxicação é a última parte depois que aconteceu tudo isso daqui para trás. Perfeito?
Dúvidas, gente? Falei para vocês virem com muitas dúvidas para mim, que eu queria sanar a todas. Certo. Tatiana, Bia, todo mundo beleza? Todo mundo entendeu? Aos outros que estão muito quietinhos, vocês me abandonaram no meio do caminho e foram embora? Ou vocês estão presentes aí, guerreiros, firmes e fortes? Beleza. Bora aí, Bruno. Bora aí. Então vamos lá, gente. O que eu quero que vocês entendam é isso. Esse apanhadão geral das coisas. Tudo bem? Agora eu vou entrar só numa peculiaridade que diz respeito à toxicodinâmica e possível sinergia entre a ação de 2 ou mais agentes tóxicos no mesmo local. Tudo bem? Aqui eu coloquei uma tirinha sobre café, tudo bonitinho, mas o mais importante está desse lado aqui, tudo bem? Durante a etapa de toxicodinâmica, pode acontecer interações, ou seja, pode acontecer resultados de reações cruzadas. E o que seriam reações cruzadas nesse caso? Aqui é extrapolando. Depois que vocês entenderam bem o que é a etapa de toxicocinética, toxicodinâmica e em si a fase clínica, a gente extrapola o conhecimento para adicionar um pouco mais de coisa. Durante a etapa de toxicodinâmica, o que pode acontecer? Quando você sofre um processo de intoxicação, vamos dizer que seja um processo de intoxicação para uma planta. Você foi acampar e, sei lá, levou um manual de plantas medicinais ou plantas comestíveis e se confundiu na hora de fazer o consumo de determinada planta e pegou a planta errada, vamos dizer assim. E daí você entrou numa atividade de intoxicação. Por quê? Porque determinada planta tinha vários metabólitos diferentes na sua constituição e esses metabólitos diferentes diversos foram absorvidos em quantidades diferentes diversas, porque a planta tinha diferentes quantidades e proporções nela. Só que, durante esse processo de desintoxicação, as coisas não são feitas, por exemplo, como uma fila indiana. Ou seja, desintoxica um, ou depois vai lá e metaboliza outro, e depois vai lá. Não, é tudo ao mesmo tempo, certo? Tudo isso chega para o meu fígado, é espalhado, e ao mesmo tempo que em um lugar está fazendo, sei lá, a desintoxicação de algum tipo de aldeído que minha planta produza, e outro lugar vai estar fazendo a desintoxicação de outro tipo de substância que minha planta produza. Por exemplo, a clorofila, alguma coisa assim. Tudo bem? Nesse período, o que pode estar acontecendo? Existe o processo de biotransformação, certo? Esse processo de biotransformação de inúmeros processos, eles podem resultar em metabólitos que geram interação entre si. E essa interação entre si ganha nomes. Isso ocorre só com plantas, Bruno? Não, dá para a gente extrapolar isso, por exemplo, de interações medicamentosas com interações alimentares, ou até mesmo interações medicamentosas com interações medicamentosas. Pensa o seguinte, eu gosto de dar muito exemplo de bebida com medicamento. Se você bebe e ao mesmo tempo ingere algum medicamento que seja um antidepressivo, ambos têm um potencial de derrubar você, ou seja, ambos são depressores do seu sistema nervoso central. Então, vamos dizer que você está trabalhando com um processo que vai agir no mesmo receptor, no receptor GABA, que grande parte deles vai trabalhar. Esses depressores do sistema nervoso, só o remédio já é o suficiente, por exemplo, para relaxar. E daí você vem e sobrepõe com o álcool, que em si também já é um depressor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo de acumulação. Ele vai fazer um processo ou de potencialização ou de adição do processo. Qual a diferença entre o processo, por exemplo, de adição, sinergismo, potencialização e antagonismo aqui no caso? Vamos lá, vamos ler a definição por completo e depois vamos extrapolar para o entendimento. Adição, quando 2 ou mais compostos é igual à soma do efeito de cada um deles isolado. Então, por exemplo, quando eu tomo 2 anti-inflamatórios para ter uma ação potencializada do anti-inflamatório, ou quando eu tomo 2 antibióticos para que tenha uma ação mais eficaz.
Não estou dizendo que é o correto, estou dando exemplos, tudo bem? Então, essa ação eficaz significa que a ação dele, vamos dizer que ele teria um patamar, se eu colocasse num gráfico de 0 a 100, tomar um antibiótico me colocaria em 50 e tomar mais um antibiótico me colocaria em 100, ou seja, uma atividade 100% de eficácia, vamos dizer dessa forma. Isso é um potencial de adição. Mas a gente trazendo isso para a toxicologia significa o seguinte: se eu tomar álcool e tomar um barbitúrico, tudo bem? Que é um depressor, eu vou ter um efeito de adição. Ou seja, o barbitúrico ele diminui minha pressão minha pressão circulatória, né? Diminui minha pressão de forma geral, diminui meu débito cardíaco, diminui a minha respiração, me deixa sonolento e eu quero dormir. O álcool também faz isso, então ele tem um efeito de adição. Um sobrepõe um soma-se o outro, e o efeito que isso vai gerar em si vai ser o quê? Um aumento, por exemplo, da duração de sonolência, vamos dizer assim, de depressão do meu sistema, do meu corpo. Então ele vai deprimir o meu corpo pelo dobro de tempo. Então, beleza, esse é o efeito de adição. Já o efeito de sinergismo, ou não, mentira, vou falar do efeito de potencialização, que vai muito de encontro com a adição. O efeito de potencialização, ele aumenta a potencialidade de determinado agente sem necessariamente um desses agentes serem tóxicos. Então, por exemplo, com um exemplo mais que potencializa a ação dele. Diretamente falando, deixa eu pensar. Álcool e insulina. Beleza. Você precisa de álcool, e álcool, querendo ou não, ele vai aumentar vai deprimir o seu corpo, certo? Só que quando você libera ou injeta insulina na pessoa, você momentaneamente faz com que o metabolismo dela acelere por um curto período de tempo, que é o período de tempo que a insulina vai estar ativa, tudo bem? Porque daí você está abrindo os receptores de glicose, vai estar agindo, fazendo com que incorpore mais glicose dentro das células, acelerando momentaneamente isso daqui. Se você ingere álcool e injeta insulina, automaticamente você está ingerindo e potencializando o efeito do álcool, ou seja, o tempo que ele ia demorar para fazer efeito, sei lá, ele ia demorar 10 minutos para fazer efeito. E você fez isso, ele diminui esses 10 minutos para 2 minutos, para 3 minutos. Por quê? Porque você potencializou o efeito desse álcool. Dá para você fazer isso com outras substâncias? Dá. Você pode combinar substâncias que ambos vão gerar um acometimento, por exemplo, de um processo toxicológico mais grave. Por exemplo, utilização de hormônios junto de hormônios como o TSH sintético, né, que é o Puran, para acelerar o metabolismo da pessoa, junto com insulina, ou junto com outros termogênicos que a gente fala, né? Pode gerar um processo, por exemplo, de débito cardíaco muito alto, então ela vai ter um processo de parada cardíaca por conta de excesso de trabalho do corpo. Tudo isso vai acontecer por conta dessa potencialização. Você já tem um efeito que é basicamente estimulante, e consequentemente você estimula ainda mais com um segundo atuante. Isso vai acontecer com a cafeína, isso vai acontecer com o álcool, isso vai acontecer com vários medicamentos, com plantas. Então, uma coisa pode ou adicionar em cima outro efeito e duplicar, por exemplo, o efeito dela, ou ela pode potencializar o efeito de uma coisa com a outra. Necessariamente, você não vai ter muitos exemplos desses aqui diretamente. Sinergismo, quando dois ou mais compostos juntos é maior que a soma dos efeitos de cada um dos agentes. É a mesma coisa praticamente da adição. No caso aqui é quando você tem compostos que têm uma ação individual separada. Pequena, mas quando eles estão juntos, eles vão ter uma potencialidade maior. Só que uma coisa não está potencializando só a outra. Ela, na verdade, está ajudando a aumentar o efeito dela. Por exemplo, cafeína... só a cafeína ela já é um estimulante
natural. Mas deixa eu pensar aqui quais dois efeitos que eu consigo mesclar e que vão dar um potencial de sinergismo diretamente. Álcool e antibiótico, sinergismo na toxicologia? Ele vai gerar um potencial tóxico. Sim, o álcool e o antibiótico, os dois vão sobrecarregar o fígado, vamos dizer assim. Então, ambos vão ter um potencial diretamente separados. Um vai mexer com a sua função clínica cerebral e o outro vai mexer com a sua função hepática momentaneamente. Só que ambos, em conjunto, pode sobrecarregar o fígado, levando ao processo, por exemplo, de cirrose. Tudo bem? Então, eles separados não vão acontecer uma cirrose momentânea, mas eles em conjunto pode acontecer a sobrecarga do fígado. Isso é importante. E antagonismo, que é quando um anula o efeito do outro. E como exemplo, nós temos intoxicação por metanol e a ingestão de etanol. Então, a pessoa que bebe metanol, ou seja, foi intoxicada por metanol, foi lá no posto de gasolina e comprou metanol achando que era a mesma coisa de etanol e bebeu. O grande problema é que ele vai ter que desintoxicar, porque o metanol é extremamente tóxico e ele não tem uma rota metabólica coordenada no nosso fígado, então ele não é detoxificado, tudo bem? Então ele vai ser o que? Ele vai matar várias células do fígado. Em vez disso acontecer, o que você faz? Você entope o cara de etanol, ou seja, de alguma bebida alcoólica barata, ou de alguma bebida alcoólica com muito teor de álcool, que vai fazer o que? A substituição vai competir pelo etanol pelo mesmo local de metabolização, no caso, o fígado. Ele vai saturar a metabolização do fígado, aonde ele vai fazer com que esse metanol seja excretado pela urina e que ele não tenha interação nenhuma com outro determinado local que precisa fazer a detoxificação. Esse é um processo, por exemplo, de antagonismo. Uma coisa, ele vai inibir o efeito da outra. Tudo bem? Isso é importante a gente deixar bem claro. Perfeito? Dúvidas, gente? Dúvidas, então, quanto à toxicodinâmica, à toxicocinética? Ficou alguma coisa para trás? Ficou alguma coisa para comentar? Alguma curiosidade? Alguma dúvida que a gente não tirou durante a aula? Dos exercícios, eu deixei 5 exercícios aqui, certo? Dentre esses 5 exercícios, 3 são os exercícios que nós levamos para serem respondidos no formulário. Então, quais são as fases de intoxicação, né, que a gente já tinha dito? Quais são os meios de absorção? Quais são os meios de absorção do processo da toxicocinética? Qual é a via de absorção de maior perigo? Isso é importante. Acho que ficou mais claro, né, quando a gente discutiu bastante a exposição via aérea. A exposição simultânea de várias substâncias pode resultar em que tipo de efeitos combinados, e daí a gente acabou de falar isso, né? Então, a exposição, quando você tem vários agentes potencialmente tóxicos juntos, vão ter esses vários efeitos que a gente pode estar descritos aqui. E quais fatores influenciam na toxicidade de uma substância? E daí a gente falou isso bem no começo da aula, quando a gente estava falando que os dois fatores principais que vão influenciar na toxicidade da substância, tirando o risco da substância, que daí isso é para uma outra coisa, vai ser sempre a concentração dela, né? E a frequência com que você é exposto àquele determinado tipo de substância. Se você é exposto a pouco tempo, numa alta frequência, você pode ter. Se você é exposto numa baixa frequência, numa alta concentração, você pode ter uma intoxicação aguda. Se você é exposto a uma frequência baixa, porém, numa frequência alta, porém numa concentração baixa, você pode ter uma intoxicação crônica. E você pode ter uma intoxicação também crônica, exposto a uma frequência normal ou ideal num curto período de tempo, porém que vai resultar num prognóstico no futuro. Ou você pode ter uma toxicidade aguda com também poucas concentrações. Tudo depende do risco, mas os fatores que influenciam sempre é concentração e a frequência com qual você está sendo exposto àquela substância. Eu acabei de mandar para vocês, calma aí, vou mandar de novo. Enviar, copiar. Aqui, olha, o Google Forms. É só clicar que vocês vão ser direcionados para lá.
Eu tenho 3 respostas. A Fernanda, a Caroline e o Victor já responderam. Ô, Bruno, Eu? a gente tem algum grupo sobre toxicologia? Tem, André. Você não está no grupo, André? Eu pensei que você estivesse no Eu grupo. ainda não. Ainda não. Eu mandei até pro Victor. Vou até mandar o link para você. Copiar. Link. Você manda para mim no meu particular, daí eu distribuo para o fim de semestre? Já mando para você. O pessoal tá meio enrolado ainda com o portal. Nossa, tá meio travando. Nossa, tá meio estranho. Fala, esse portal me dá uma tristeza de vez em quando. Mas tá tudo certo. Ele tá funcionando. Não, tá. Um pouquinho em pouquinho ele fica estável. É Aqui, que é muito aluno, né? não tá aluno. Ó, mandei o link do grupo. Vê se chegou aí. Daí você só clica para entrar. Tá, vou ver aqui. Valeu. Sim, é só essa atividade para entregar. Lógico que tem as atividades que estão no AVA, né? As atividades que já são da matéria. Então, não deixem de fazer sempre, né? Assistir os conteúdos da matéria que estão lá presentes, que daí não sou eu o responsável, é direto no sistema. Então, após a aula, e os conteúdos online, né? Eles têm umas aulas online direto e fazer os exercícios da apostila para vocês. Não, sem problema. Se o AVA de vocês não estão abrindo, fiquem tranquilos. Como o André acabou de falar, o AVA está instável ainda está no processo ainda de captação de alunos e os alunos ainda estão ingressando. Nem todo mundo vai conseguir fazer agora de prontidão. Então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Só que eu peço para que vocês, assim que tiverem entrado no AVA, não deixem de fazer o módulo 1, principalmente as aulas retroativas. Então, por exemplo, a gente passou pela sessão 1 e 2. Hoje a gente encerra a sessão 2, que é toxicocinética e toxicodinâmica. Vocês já podem ir no AVA e fazer a pós-aula da sessão 1 e pode fazer a pós-aula da sessão 2. Não deixem de fazer. Fora isso, não deixem de ler fazer as atividades que estão dispostas no AVA e não deixem de ler pelo menos a sessão 1 e 2, que está o conteúdo do livro de vocês. Como eu disse para vocês anteriormente, já digo mais uma vez, eu não sei como que vai ser o esquema da P2 de vocês. Para que vocês não sejam surpreendidos com um monte de conteúdo que é tipo rodapé de formulário, eu quero que vocês não deixem de ler, principalmente, as coisas, tudo bem? Esse formulário que eu acabei de mandar para vocês não é para entregar hoje, até amanhã, meia-noite. Vocês têm de hoje até amanhã, meia-noite. Pra caso alguém, por exemplo, não consiga terminar de assistir hoje, ou tá muito cansado, relaxa, pode me entregar até amanhã de noite. Tudo bem, gente? Fora isso, dúvidas quanto toxicocinética, toxicodinâmica? Ficou claro? Eu juro para vocês que eu tentei dar a melhor aula da forma mais lenta possível no quesito, explicando tintim por tintim, porque é a aula mais importante, de verdade. De forma geral, se vocês não estiverem bem fundamentados com isso, as próximas aulas que a gente vai estar falando, por exemplo, de intoxicação medicamentosa, de abuso de drogas, de plantas ornamentais, ou até mesmo quando a gente estiver falando lá um pouco de intoxicação por venenos e tudo mais, vai ficar complicado, porque daí, por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês um manual de toxicologia clínica. Ele é um manual do governo e tudo mais, é muito fácil de vocês consultarem. E quando eu pedir para vocês, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre toxicologia de metais pesados, é só ir no manual de toxicologia clínica e entender como que é o processo, por exemplo, de entrada em contato com o chumbo. Você vai lá e vê que o chumbo tem várias etapas. Tem absorção, além da absorção, a toxicocinética dele é descrita como tal, ela vai agir em tal lugar. A toxicodinâmica dele, o processo de interação dele com determinados receptores são esses. O processo de bioacumulação é esse. Então é importante que vocês não deixem de ler ele, não deixem de tirar essas dúvidas, tudo bem? Perfeito? Certo, gente? Acredito que acabamos por aqui. Pode falar. Hoje é sexta-feira, grande parte de vocês devem estar cansados, trabalharam a semana toda.
Muda não. Pode falar. Eu troquei o número, acho que você mandou pro meu número antigo. Me manda um salve, você tem meu número? Não, não tenho. Calma Pera aí. aí, eu vou. Você Quer tem que um eu mando o chat? meu? Ou Oi? Você tem aberto, você consegue ver o chat daqui? Deixa eu entrar aqui pra ver, pera aí. Consegue? Pera aí que eu tô no celular. Ah, não, sem problema. Não, senão eu. Você Acho tá que no. consigo. Pera aí, eu vou mandar um oi pra você ver. Beleza. Vê se foi. Isso, até amanhã, gente. Um oi ainda não chegou pra mim. Ah, consegue sim, no chat chegou. Já tô respondendo pra você. Então fica mais fácil. Vou colocar o link do WhatsApp e já coloco o meu número também. Beleza, fechou. Eu troquei de número, daí muita gente nem sabe que eu tô com esse número ainda. Fica tranquilo. Bom que não Gente, tem cobrança. não foi nada. Gente, se vocês não tiverem dúvidas, estão todos dispensados. Foi uma ótima aula. Espero que realmente vocês tenham entendido. Eu vou estar tentando disponibilizar o mais rápido possível a aula para vocês. Se por algum motivo, circunstância ou razão essa aula não estiver gravada, não tenha sido gravada, não se desesperem. Eu tenho as aulas do semestre passado todas salvas. Daí, conforme for, eu coloco as aulas do semestre passado e depois eu reponho, eu gravo de novo ela e mando para vocês. Não grilem. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, tudo bem? Calma aí, a Catiele perguntou, professor, além dessas 3 questões, esse formulário de formas é para enviar 5. Não. Só essas 3 questões, tudo bem? As 5 é para vocês treinarem, perfeito? Beleza? Alguns slides que vocês forem baixando lá no Ava, sempre vou atualizar eles de aula em aula, mas o que tiver lá eu vou sempre atualizando para vocês. E daí, por exemplo, alguns eu coloco algumas questões para vocês treinarem a mais, que é coisa que não tem, por exemplo, no material de vocês. Outros não, outros a gente só vai trabalhar com essas questões que eu vou mandar durante a aula. Mas o importante é que vocês façam as questões durante a aula, porque ela vai contar como engajamento na aula e que vocês acessem o portal e façam as atividades do portal. Porque como é uma matéria mista, né? Então vem um pouco de atividade que vem lá da central e um pouco de atividade que eu entrego para vocês. Então fica essa cobrança. Não adianta só eu dar aula e vocês não fizerem as atividades. Perfeito, gente? Bom final de semana, bom feriado. Por favor, se cuide. Covid está aí. Não seja um maluco que vai para a praia agora. Por favor. Descansem, coloquem os estudos em dia e vamos para frente. Qualquer coisa, estou disponível para vocês, gente. Tchau, Boa, tchau. professor. Obrigado, hein? Falou. Boa. Não é hora de ir pra praia